Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para uma meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 14. Assim está escrito: Pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Este é o assunto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre 3 chamadas importantes que são feitas a cada ser humano. O texto que Paulo escreve aos irmãos da igreja de Éfeso, orientando, mostrando a cada um deles o resultado da obra feita pelo Senhor Jesus e também mostrando a condição do homem sem Cristo. E quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, a pessoa sem Cristo, sem a certeza da salvação, sem estar comprometido com o amor de Deus revelado na sua vida, em base do sacrifício de Jesus Cristo para libertar, transformar, perdoar, enfim, garantir à pessoa a vida eterna. O Senhor Deus, quando formou o ser humano, ele não o fez para o pecado, ele não o fez para a morte, ele não o fez para a condenação, mas ele fez para viver uma vida alegre, saudável, feliz, realizada, abundante, próspera, tanto física como espiritual, como eterna. Uma vida ligada totalmente a Deus em função do que Deus havia feito no homem, trazendo-o à existência. Mas a palavra de Deus mostra que através de uma decisão contrária à vontade de Deus, abriu-se uma brecha, quebrou-se a lealdade, a fidelidade com a qual o homem vivia diante da presença de Deus. O mesmo Deus havia avisado para que tivesse cuidado, prudência e não se deixasse levar por aquela situação. Deus, ao criar o homem, sua imagem, semelhança, ele o colocou com todo o amor, com todo o carinho, no jardim do Éden, que ele mesmo, Deus, havia preparado com toda a beleza, com toda a delícia. Tal é o nome chamado Jardim do Éden. Era como um paraíso. E Deus o colocou ali, dando a ele liberdade, com exceção de uma única, que eles não comessem da árvore da ciência do bem e do mal, mas que de tudo o que havia no jardim, à exceção desta, eles tinham liberdade para comer, para se alimentar, e não haveria problema nenhum na vida deles. Porém, com relação à árvore da ciência do bem e do mal, Deus disse: não comesse. E também advertiu o que poderia acontecer. Então Deus disse: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Passaram-se os dias, a presença de Deus era algo desejado, esperado por aquele casal, e no momento em que eles se deram por desavisados e não cumpriram o que Deus esperava deles, eles quebraram o princípio da fidelidade para com Deus, da verdade, da lealdade, da transparência, e tomaram daquele fruto e comeram, por uma indução de Satanás, personificado numa serpente que falava. Isso talvez deva ter encantado a Eva, e ela deixou-se levar, e seduzida, enganada e vencida, ela cedeu. E ao ceder, deu ao seu marido, e ele comeu com ela. E aí, então, a partir daquele instante,
abriu-se os olhos deles, viram que estavam nus, envergonhavam-se um do outro, mas a partir dali também perderam o contato, a comunhão com Deus, aquela proximidade que tinham, e agora o Senhor Deus, por justiça e para cumprir aquilo que havia determinado, precisou colocá-los fora do jardim do Éden. A partir de então, veio a separação de Deus, veio o sofrimento, veio a limitação da vida, veio as enfermidades, veio os problemas da saúde, veio a perca da força física em arar a terra para tirar dela o sustento. A mulher passou a viver em sofrimento quando, da ocasião de dar à luz, com dor darás à luz, passou a ser também a ter o seu desejo dominado pelo seu marido, submissa a ele, e a serpente passou a rastejar e comer pó. Estas foram as sentenças que Deus havia dado, e a partir dali, todos quantos descenderam de Adão e Eva já vieram com este germe do pecado na natureza humana, porque já foram concebidos em pecado e nasceram em pecado, e viveram esta vida de pecado, de rebeldia, de desobediência, de impiedade, separados de Deus, cegos no entendimento, sem enxergar a bondade e a misericórdia de Deus. Eles começaram a viver por este mundo de forma errante e sendo induzidos pelo adversário a praticar toda sorte de males, porque uma vez que o centro da vida deles foi corrompido pelo pecado, foi manchado, foi marcado, foi destruída aquela comunhão que tinha com Deus, e eles ficaram então destituídos da glória de Deus, agora não tinham como escolher as consequências, porque os atos que eles praticaram gerou neles aquele tipo de consequência. E a partir daí, toda a humanidade passou a viver desta maneira, e chegou aos nossos dias, a humanidade continua sofrendo por conta do pecado, separados de Deus, separados da alegria, da comunhão, da libertação, da salvação, vivendo neste mundo perdido, errante, cego espiritualmente, sem ter o discernimento, o entendimento das coisas de Deus. As pessoas vivem como se a vida se limitasse a sofrimento, a enfermidades, a limitações, a incompreensões, a vinganças, a perseguições, calúnias e apontamentos. Este é o pensamento que tem dominado a vida das pessoas nos nossos dias, como sempre tem sido assim. E para a pessoa libertar-se desta vida separada de Deus, não está nela a decisão de vencer esta situação. O próprio apóstolo Paulo escreveu, dizendo: quando eu quero fazer o bem, eu me vejo fazendo o mal. Eu procuro fazer o bem, mas a minha vida, os hábitos, o comportamento estão tão direcionados para a prática do mal que eu me vejo fazendo o mal. E ele chegou à conclusão e disse: quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, do corpo do pecado. Porque é este corpo do pecado que é alimentado pelo pecado e vai à prática daquilo que é desagradável a Deus. Portanto, o homem deu as costas para Deus e tornaram-se obstinados, homens de dura serviço, incrédulos, irreconciliáveis, inconstantes, ingratos, profanos, desleais, enfim, toda esta sorte de males que se propagaram na vida da humanidade, e não dá para se afirmar a respeito desta pessoa, daquela pessoa, porque se ela não estiver debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo,
ela está debaixo do senhorio de Satanás. E estando debaixo do senhorio de Satanás, ela está como que escravizada, obrigada pelo adversário a viver na prática do pecado, que é uma provocação diante da santidade de Deus e do plano que Deus fez para salvar a humanidade. Mas o Senhor Deus, como eu sempre tenho dito, ele nunca perdeu de vista a obra criada pelas suas mãos. Mesmo em desobediência, os olhos de Deus estavam voltados para aquele casal, para os seus descendentes, aqueles que vieram a seguir na convivência que eles tiveram. Mesmo vivendo numa vida de pecado, Deus nunca os perdeu de vista, porque fez lá no princípio, quando da sentença relacionada com aquela desobediência, Deus disse que haveria uma semente da mulher que viria e seria colocado inimizade entre ela e a serpente, e a semente da mulher haveria de pisar na cabeça da serpente. Então, passaram-se os anos, passaram-se os séculos. Deus não perdeu de vista e Deus também não abortou o plano que ele tinha estabelecido como sendo o plano da redenção, de reconquistar a vida humana, de atraí-los para si. Mas ele preparou este caminho ao longo de séculos até a plenitude dos tempos, ou seja, um tempo estabelecido por Deus, no qual ele haveria de enviar o seu único filho, o seu filho unigênito, Jesus Cristo, que ele viria a esta terra, despojando-se da sua glória diante de Deus o Pai, e aceitaria vir a cumprir este plano. E Deus preparou todas as coisas, a ocasião, o momento, o império dominante, tudo aquilo concorreu para a realização do plano de Deus. Cumpre-se o que diz a palavra de Deus: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então Deus preparou o tempo, Deus preparou o espaço, Deus preparou a oportunidade, Deus preparou o reinado político, cultural, religioso, para que estivesse naquele momento dentro do propósito da vontade de Deus, para ele fazer nascer aqui fisicamente o seu filho Jesus Cristo através de uma virgem que o Senhor escolheu e através dela enviou o anjo para que a notificasse e revelasse àquela jovem o que ia acontecer e como as coisas haveriam de acontecer. Então, quando aquele anjo chega àquela jovem daquela cidade, Belém, ele diz: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela fica admirada com aquela saudação. O que quer dizer isto? E ele disse: então, descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, pelo que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E ela ficou perplexa com aquilo. Como isto? Como vai acontecer isto, visto que eu não conheço o varão? E ele então disse que seria gerado pelo Espírito Santo. Então a concepção de Jesus no ventre de Maria foi sobrenatural, algo fora do comum. Por quê? Porque o comum para a geração de filhos, ela depende da afetividade de um homem com uma mulher. E dali então, daquela afetividade e intimidade deles, na união dos corpos, seria gerado ali filhos que seriam trazidos ao nascimento para viver nesta terra. Com Jesus,
não dependeu desta união de um homem com uma mulher. Mas Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Ele gerou no ventre de Maria a Jesus. E Jesus foi ali gerado, e quando ele nasceu, Jesus não trazia em si o germe do pecado. Deus fez este milagre que, embora sendo gerado no coração de uma virgem deste mundo, que vivia separada para Deus, Jesus não trouxe o germe do pecado, a contaminação. Viveu de maneira pura, impecável, santo, justo, fiel, verdadeiro, poderoso diante de Deus. E ao cumprir-se o tempo estabelecido por Deus, ele então entregou a sua vida como um sacrifício, como preço da redenção. Deus propiciou esta oportunidade e este momento, e Jesus rendeu-se ao Pai, cumpriu a obra. E lá na cruz, no Gólgota, ele disse: Pai, está consumado a obra que me deste a fazer. Quer dizer, completei, acabei, concluí aquilo que estava estabelecido na promessa do Pai. Jesus, então, foi até o fim e cumpriu a sua parte, realizou aquele plano. Ele agora foi colocado à disposição de Deus, e Deus coloca à disposição da humanidade. Jesus foi aceito, foi recebido o seu sacrifício, e ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, foi assunto aos céus, e Deus o recebeu à sua direita, onde ele está, e intercede por nós a todo instante. A partir dali, da realização e a confirmação daquele sacrifício do Senhor Jesus em favor dos pecadores, porque ele levou em seu corpo os nossos pecados, para que nós agora, mortos ao pecado, pudéssemos viver para Deus. Então Jesus fez o que precisava ser feito, o que ninguém tinha condições de fazer, porque Deus, olhando do céu à terra, não encontrou um justo sequer. Todos pecaram, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, destituídos da glória de Deus por conta do pecado, e tendo atraído para si o salário do pecado, que é a morte, é a separação eterna de Deus. Então, as pessoas estão separadas de Deus por conta do pecado. Deus, usando o profeta Isaías, no capítulo 59, ele diz o seguinte: porque os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar. Deus está disposto a ouvir e, ao estender da mão, salvar, libertar, transformar, purificar. Mas ele diz: mas as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, de tal maneira que ele não vos ouça. Então, o que faz separação entre nós e Deus não é um capricho de Deus. Não. Não é uma ineficiência da nossa parte, mas é o pecado arraigado, entronizado na nossa vida, no espírito, na alma, no corpo, no pensamento, no sentimento, na vontade, e tudo ali está manchado e marcado pelo pecado. E, portanto, isso nos separa de Deus. E como Deus é santo, ele não pode ter contato com o pecador. E o pecador não pode aproximar-se de Deus, porque é pecador. E o que fazer agora? Como resolver este problema de separação, esse grande abismo que se estabeleceu entre o homem e Deus? Só havia uma única maneira de resolver essa situação. Seria através do sacrifício de Jesus. Jesus veio, fez o sacrifício, através desse sacrifício,
aceito por Deus, Deus então ligou aquele abismo que nos separava dele, e agora nós, através de Jesus, podemos ir a Jesus e Deus imputar, colocar em nós a justiça praticada por Cristo, nos levar à sua presença, nos justificar, perdoar e libertar. Então, com isto feito através do Senhor Jesus, surge então esta primeira chamada que li na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, que diz: pelo que diz, levanta-te, ou desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, há aqui 3 coisas importantes. Desperta tu que dorme. O homem no pecado, ele está dormente. Ele não enxerga, ele não ouve, ele não sente. No estado de pecado, ele está separado de Deus. Mas o chamado de Deus é, em primeiro lugar, que este homem desperte-se, acorde, toma posição, toma sentido diante de Deus. Então diz: desperta tu que dormes. Primeiro é preciso despertar, acordar, estar atento, estar vivo, olhos abertos. Segundo lugar, levanta-te dentre os mortos. Você está vivendo entre os mortos, mas é preciso agora levantar-se dentre eles e posicionar-se diante da presença de Deus. E quando o homem, a mulher, o jovem, a criança, o adolescente, o ancião se desperta e levanta-se dentre os mortos, o versículo conclui dizendo: e Cristo te esclarecerá. Então é Cristo quem vai esclarecer esta alma. É Cristo quem vai trabalhar no interior desta vida. Porque foi ele que ofereceu o sacrifício da sua própria vida. E como santo, justo, verdadeiro e poderoso, ele tem esta oportunidade, porque lhe foi dado por seu Pai de perdoar pecados, de transformar vidas e de libertá-las. Então, quando Paulo escreve aqui, ele diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Se isto fizer despertar e levantar, o que vai acontecer? Cristo te esclarecerá. Cristo vai abrir a sua mente, vai abrir o seu entendimento, vai impactar o seu coração e você vai receber a presença gloriosa de Jesus na sua vida e, portanto, vai estar atento a esta primeira chamada importante. Porque Jesus nos chama para a conversão, para o arrependimento. Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esta foi a pregação de Jesus. Para usufruir desta bênção, é preciso passar pelo processo do arrependimento. Mas até chegar ao arrependimento, existe um caminho. Porque o homem em si mesmo, ele não se considera um pecador. Ele acha tudo isto normal. Mas não é normal diante de Deus. Portanto, para ele chegar a arrepender-se, a reconhecer-se como um pecador diante do Senhor, em primeiro lugar, ele precisa ouvir a palavra de Deus. Ele precisa ouvir a proclamação do Evangelho por aqueles que com responsabilidade, fidelidade e autoridade divina pode lhe anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E ao anunciar este Evangelho,
ele vai despertar aquele coração do ser humano, vai gerar nele fé, vai trabalhar no interior dele e o Espírito Santo vai revelar o impedimento que está naquela vida diante da presença de Deus. E ao assim acontecer, aquela pessoa vai se dispor diante de Deus, renunciar àquela prática pecaminosa, confessá-los a Deus e abandonar. Porque a palavra de Deus diz que quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então é preciso que confessemos os nossos pecados a Deus. Sejam eles por pensamentos, sejam eles por palavras ou por obras. É preciso confessar a Deus, em nome de Jesus, para que haja arrependimento. Então, a primeira chamada que Deus faz é para a conversão. Ele diz, levanta-te. Por quê? Olha, Deus diz que quando Jesus passava, o povo que andava na região e sombra da morte, a luz resplandeceu. A luz brilhou. A presença de Deus, a glória de Deus na vida de Jesus impactou aquelas vidas que estavam ali sentadas sem esperança, sem perspectiva, sem enxergar o caminho de Deus. Mas através de Jesus, isto é possível. Então a pessoa ouve, crê, arrepende-se, renuncia ao pecado, confessa-se um pecador a Jesus e recebe-o como Senhor e como Salvador da sua vida. E a partir de então, coisas novas, gloriosas e necessárias passarão a fazer parte daquela vida que se levantou dentre os mortos. E Jesus disse, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então as pessoas que estão caídas, quando olham para Jesus, elas levantam-se e caminham em direção a Jesus, porque ali está a solução, ali está a fonte, uma fonte inesgotável contra o pecado e contra a iniquidade. Esta fonte está aberta, portanto eu passei por lá, você passou por lá, milhões de milhões passaram por esta fonte e outros ainda haverão de passar por ela e serão perdoados, transformados e se levantarão diante da presença do Senhor. Deus quer o homem de pé. Ele disse, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Ele quer as pessoas em pé na presença dele. Quando, pois, o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra, quem estará em pé diante do Filho do Homem? Portanto, levanta-te, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Esta a primeira chamada importante que nós encontramos na palavra de Deus. A segunda chamada importante, depois que a pessoa passou pelo processo do arrependimento, da salvação, a confirmação da salvação e a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor, Jesus então disse a eles o seguinte, que ficasse em Jerusalém, que não se ausentasse de lá, até que do alto fossem revestidos de poder. Então, a segunda chamada importante, ela se deu no Pentecostes, quando Deus orientou as pessoas que ficassem ali em oração até que fossem revestidos do Espírito Santo. E quando eles foram revestidos do Espírito Santo, habilitados por ele, então a ordem de Jesus, a chamada de Jesus foi para que eles agora fossem. E Jesus disse, ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E os sinais seguirão. Então a primeira chamada
na conversão, Jesus diz: levanta-te. Como que diz? Venha a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A segunda chamada, ela se dá por ocasião do Pentecoste, quando há o revestimento de poder. Jesus disse para ir e pregar o arrependimento e a conversão a Deus. Mas antes de isto fazer, eles precisavam estar no cenáculo para serem revestidos do poder do Espírito Santo. E ali então, aquela ordem imperativa de Jesus, ir de pregar o evangelho a toda criatura, ela poderia ser cumprida quando aquele grupo de irmãos fossem revestidos do poder do Espírito Santo. A partir dali, Jesus disse: ide. Então é para ir a todos os lugares aonde houver uma pessoa, uma alma, um ser humano. É preciso que lá chegue alguém com a palavra de Deus, com o evangelho de Jesus Cristo e uma vida de testemunho que vai impactar outras vidas. Então a segunda chamada se deu no Pentecostes. O Senhor Jesus disse: ide. Então primeiro levanta dentre os mortos, desperta que dorme, levanta dentre os mortos, Cristo esclarece. Depois disso, que recebeu agora o poder do Espírito Santo, Jesus volta a dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas há uma terceira chamada igualmente importante. A primeira para a salvação, a segunda para o serviço, para a propagação do evangelho com vistas à salvação dos pecadores. E a terceira importante chamada de Deus, que se dará por ocasião do arrebatamento, quando Jesus vier dos altos céus até as nuvens, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai. Então esta chamada, nós agora, que já passamos pelo processo da conversão, fomos despertados, levantados dentre os mortos, esclarecidos por Jesus, e agora proclamamos como Senhor e Salvador da nossa alma, que já passamos pelo Pentecoste, recebemos lá o revestimento de poder e a ordem imperativa de Jesus de ide e pregai o evangelho. Agora, então, estamos preparados para uma promessa feita por Jesus quando da sua revelação em glória. Ele disse que viria outra vez e nos levaria para si mesmo, para que onde ele estiver, estejamos nós também. E quando chegar este momento, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai. Vinde. Veja que primeiro ele disse: levanta-te para a salvação. Segundo lugar, ele disse, depois que receber o revestimento de poder, ele disse: ide. E agora, por ocasião do arrebatamento, ele diz: vinde, venham para o lugar que eu preparei para vocês. Eu e você estamos esperando este lugar maravilhoso que Jesus foi preparar. Estamos aguardando com alegria, com expectativa e com fé o momento do arrebatamento, para juntos sermos arrebatados à presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Então, 3 chamadas importantes. Você já recebeu estas 3 chamadas de Deus para a sua vida? 3 chamadas importantes? Você já foi chamado para o arrependimento, a conversão? Foi chamado para a salvação? Para despertar dentre os que dormem, levantar-se dentre os mortos, receber a iluminação de Jesus com a salvação? Você já recebeu a chamada no Pentecoste, quando do revestimento de poder, a ordem de Jesus para ser um pregador da mensagem, um pregador do evangelho, e de pregai
o evangelho a toda criatura. Você já recebeu a chamada para o arrebatamento, para estar pronto para ir ao encontro de Jesus? Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui uma semana, um mês, um ano, 2, 3, não sabemos quantos. Mas a promessa de Jesus está em pé. E vai chegar o momento que ele vai se manifestar. E nós nos manifestaremos com ele em glória. E veremos como ele é. E será o momento em que ele vai dizer a cada um de nós: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Alimentemos o nosso espírito com essas 3 chamadas importantes de Deus para a nossa vida. A chamada na conversão, para levantar dentre os mortos, despertar e receber a iluminação de Jesus. A chamada no revestimento de poder do Pentecoste, para sair capacitado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. E a chamada para o arrebatamento, o encontro glorioso com Jesus, dizendo: vinde, benditos de meu Pai. Estas são as 3 chamadas importantes e você não pode ficar de fora delas. Eu não posso ficar de fora delas. Nós não podemos perder estas oportunidades que Deus coloca diante de nós. Mas que a nossa vida esteja sintonizada com a vontade de Deus e estas chamadas cumprir-se-ão na nossa vida. Algumas já cumpriram-se, outras estão por se cumprir, mas elas cumprir-se-ão conforme o Senhor prometeu. Pensemos sobre isto. Alinhemos a nossa vida a estas 3 chamadas importantes: na conversão, no Pentecostes e no arrebatamento. E Deus nos dará graça para esperar com fé, alegria e gratidão a sua manifestação em glória para nos levar às mansões celestiais. Que Deus continue ajudando e abençoando-nos em nome de Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.